Olá, queridos internautas! Voltamos aqui para falar um pouco sobre um roteiro que eu gosto muito de fazer, que é a interpretação de filmes e personagens e personalidades criadas para o público, tá? Então eu vou falar com vocês numa linguagem bem acessível de uma série e de um cara que ficou assim muito famoso, tá? Vamos chamar aqui A Mente de Thomas Shelby. Olha ele aí. Lindão, né? Bom, o que nós temos ali de análise do Thomas Shelby? Nós temos psicopatia, temos trauma ou sobrevivência? Pensem. Bom, olhem bem para ele. Pensem na série, trilha sonora. O que eu tô tentando passar para vocês aqui é que cada vez que surge um desses personagens intensos, sempre tem um quê de, de não ter medo. Ele não tem medo, ele não demonstra medo, ele é extremamente frio, ele não demonstra remorso, ele manipula os aliados e os inimigos dele com a mesma frieza que ele constrói, ou construiu no caso lá, um império sobre o caos, tá? O Thomas Shelby, ele é um psicopata nato, porque nem todo os psicopatas, eles têm vários graus, assim, vários desenhos, né? E ele foi completamente destruído ali, internamente. É um homem completamente destruído, esmagado, né? Então ele apertou o cinto, né? E hoje a gente vai dissecar essa mente de um dos personagens mais fascinantes dessa cultura pop última, tá? Então, como foi o trauma e a morte e vida dele, né? Pra gente entender o Tom, como a gente precisa olhar para antes e o depois de qualquer pessoa para fazer análise. Então vamos pensar na Primeira Guerra Mundial. Ele era um jovem cheio de sonhos. Mas lá nas trincheiras de Verdun, tudo mudou. Do ponto de vista clínico, o que a gente vê nele não é só a falta de empatia. É um quadro severo de estresse pós-traumático e dissociação. Quanto isso eu posso falar com vocês com clareza. Quando a gente sofre um estresse pós-traumático, a gente muda. Muda sabe, aquele sentimento de você ser empático demais, você, isso eu posso dizer com absoluta certeza, sabe, é como se você desligasse um disjuntor de emoções, e aonde você começa a olhar de longe com um olhar mais frio. Então, ele age como alguém que já morreu na guerra, e por ele não ter mais nada a perder, ele se torna muito perigoso. Quem sente que não tem nada a perder, tá tudo certo da minha vida, tá tudo certo aqui, eu não preciso mais pensar, pouco se importando. Bom, vamos falar aqui da psicopatia versus a sociopatia, que o pessoal fez aí, né, nesses tempos, a leitura moderna. Eu quero a leitura clássica. Psicopata, infelizmente, né? Ele não é um doente mental, tá? O Tom, ele não é um doente mental. Ele se torna uma pessoa que ele pensa, calcula, manipula, tá? Muita gente chama ele de psicopata, mas na linha dessa psicologia um pouco mais fina, tá? Ele seria o sociopata. A psicopatia clássica costuma ter uma raiz mais biológica. Então, aquela pessoa que nasce com pouca capacidade de empatia e um charme superficial calculista. No caso do Tommy, a nova psicologia vai dizer que ele é um sociopata, porque ele tem traços antissociais e ele foi moldado pelo ambiente, pelo trauma que ele teve. Então, reparem, ele não é impulsivo. Ele explode com raiva. Ele dá aqueles, eu diria, passos de xadrez.
Ele mapeia a fraqueza, a ganância, ele pesa o medo de cada pessoa na sala e ele usa isso como ferramenta. Ele não sente culpa, mas ele entende perfeitamente como as engrenagens da culpa funcionam nos outros. Tem contradição dentro dessa sociopatia? Tem. A contradição dele é o da família, o preço dele ser corajoso. Bom, o que eu posso dizer a respeito disso? Sim, quando você tem um estresse pós-traumático que se junta a essa sociopatia, que é genial no caso do filme, nós temos essa contradição. O mesmo homem que destrói inimigos sem piscar os olhos é o mesmo que carrega o peso de sustentar e proteger a família inteira. Então ele é como se ele tivesse assim: eu preciso destruir meus inimigos para salvar essa aqui. E assim eu me redimo. Eu vou me redimir. Porque ele sabe, ele entende como funciona os dois lados. Então ele tem o clã dele e tem os peões. Ele se corrompe por dentro quando ele assume, né, o papel de monstro, e aí ele abre mão da própria paz para que os seus possam sobreviver. Então ali é um Jesus Cristo, mais ou menos, tá? Só que do lado mal. Eu faço o trabalho sujo que para vocês não terem as mãos, manterem, né, as mãos limpas. Eu assisti episódios dele para poder estudar um pouco sobre essa condição dele. E eu percebi que no fim das contas, o Thomas, ele nos obriga a olhar para nossa própria sombra, que eu amo sombra, adoro. Ninguém gosta de ver a sua sombra. A maioria dos clientes, eles, quando chega você falar da sombra, que é a coisa mais legal, eles dão tempo, não querem ver, dão um passo para trás. Mas a sombra é o reflexo de até onde o ser humano pode se endurecer para não ser destruído pela dor. Até onde você iria? Nossa, eu iria longe, muito longe. Me conta aqui nos comentários, para você, o Tommy é um grito de sobrevivência ou é a personificação do mal? Já aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem é fanático pelo Peaky Blinders e diga o que você achou, tá? Dessa minha visão do Tommy, e convido vocês para verem os meus storytelling lá no Vermelhinho. Conto com vocês e até mais. Por favor, indiquem personagens que vocês gostariam que fossem interpretados aqui, analisados no nosso canal.